Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo 124 é um cântico de gratidão escrito por Davi. Nesse salmo, o povo de Israel reconhece algo muito importante. Se Deus não tivesse estado ao lado deles, eles teriam sido destruídos pelos inimigos. Logo no início o texto diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Essa frase se repete para enfatizar uma verdade poderosa. A vitória não veio pela força deles, mas pela presença de Deus. Deus é quem nos livra dos ataques. O Salmo fala de inimigos que se levantaram contra o povo e de águas que poderiam submergir a alma deles. Isso representa lutas, perseguições, problemas e situações que parecem nos afogar. Quantas vezes na nossa vida também enfrentamos momentos assim? Problemas financeiros, ataques emocionais, perseguições ou injustiças, situações que parecem maiores que nós. Mas o salmista deixa claro: Deus estava ao lado deles. Quando Deus está ao nosso lado, o inimigo pode até se levantar, mas não prevalece. Deus quebra os laços que nos prendem. O versículo 7 diz algo muito forte: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Aqui a Bíblia compara a vida com um pássaro preso em uma armadilha. Muitas pessoas hoje estão presas em dívidas, medo, ansiedade, vícios, situações difíceis. Mas o Salmo declara: o laço se quebrou. Quando Deus intervém, aquilo que parecia impossível de sair é quebrado. O nosso socorro vem do Senhor. O Salmo termina com uma declaração poderosa: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ou seja, quem fez o céu e a terra também tem poder para cuidar da nossa vida. O salmista não coloca sua confiança em pessoas, dinheiro, poder humano. Ele coloca a confiança em Deus. Aplicação para a vida. Pare um momento e pense: quantas vezes você também poderia dizer: se não fosse o Senhor ao meu lado, talvez você não teria vencido aquela luta, talvez não teria superado aquela dor, talvez não estaria onde está hoje. Mas Deus esteve presente. Mensagem final para encerrar o vídeo. Se você chegou até aqui, lembre-se de algo: Deus continua sendo o nosso socorro. Ele ainda livra, protege e quebra laços. Assim como no Salmo 124, você também pode declarar: o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Receba essa oração sobre a sua vida e sejam abençoados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos neste momento, porque assim como diz a tua palavra no Salmo 124, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós não teríamos vencido tantas batalhas da nossa vida. Pai, quantas vezes inimigos se levantaram, quantas vezes enfrentamos lutas, angústias e situações que pareciam querer nos afogar, mas o Senhor esteve conosco em todos os momentos. Hoje nós reconhecemos: foi a tua mão que nos sustentou, foi o teu poder que nos livrou. Senhor, assim como o salmista declarou que a alma foi livre como um pássaro que escapou do laço do passarinheiro, nós pedimos: quebra agora todo o laço, toda armadilha e toda situação que esteja prendendo a vida desta pessoa que está orando agora. Se existe alguém preso no medo, na tristeza, nas dívidas ou em qualquer luta, traz libertação, Senhor. Que todo laço seja quebrado pelo teu poder. Pai, nós declaramos que o nosso socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Por isso confiamos em Ti. Entregamos nossa vida, nossa família e nosso futuro em Tuas mãos. Guarda cada pessoa que está assistindo este vídeo, protege sua casa, sua família e seus caminhos. E que todos possam viver testemunhos dizendo: se não fosse o Senhor ao nosso lado, eu não estaria de pé. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós.
as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo 124 é um cântico de gratidão escrito por Davi. Nesse salmo, o povo de Israel reconhece algo muito importante. Se Deus não tivesse estado ao lado deles, eles teriam sido destruídos pelos inimigos. Logo no início o texto diz: "Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado." Essa frase se repete para enfatizar uma verdade poderosa. A vitória não veio pela força deles, mas pela presença de Deus. Deus é quem nos livra dos ataques. O salmo fala de inimigos que se levantaram contra o povo e de águas que poderiam submergir a alma deles. Isso representa lutas, perseguições, problemas e situações que parecem nos afogar. Quantas vezes na nossa vida também enfrentamos momentos assim? Problemas financeiros, ataques emocionais, perseguições ou injustiças, situações que parecem maiores que nós. Mas o salmista deixa claro: Deus estava ao lado deles. Quando Deus está ao nosso lado, o inimigo pode até se levantar, mas não prevalece. Deus quebra os laços que nos prendem. O versículo 7 diz algo muito forte: "Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros." Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Aqui a Bíblia compara a vida com um pássaro preso em uma armadilha. Muitas pessoas hoje estão presas em dívidas, medo, ansiedade, vícios, situações difíceis. Mas o Salmo declara: o laço se quebrou. Quando Deus intervém, aquilo que parecia impossível de sair é quebrado. O nosso socorro vem do Senhor. O Salmo termina com uma declaração poderosa: "O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra." Ou seja, quem fez o céu e a terra também tem poder para cuidar da nossa vida. O salmista não coloca sua confiança em pessoas, dinheiro, poder humano. Ele coloca a confiança em Deus. Aplicação para a vida. Pare um momento e pense: quantas vezes você também poderia dizer: "Se não fosse o Senhor ao meu lado, talvez você não teria vencido aquela luta, talvez não teria superado aquela dor, talvez não estaria onde está hoje." Mas Deus esteve presente. Mensagem final para encerrar o vídeo. Se você chegou até aqui, lembre-se de algo. Deus continua sendo o nosso socorro. Ele ainda livra, protege e quebra laços. Assim como no Salmo 124, você também pode declarar: "O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra." Receba essa oração sobre a sua vida e sejam abençoados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos neste momento, porque assim como diz a tua palavra no Salmo 124, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós não teríamos vencido tantas batalhas da nossa vida. Pai, quantas vezes inimigos se levantaram, quantas vezes enfrentamos lutas, angústias e situações que pareciam querer nos afogar, mas o Senhor esteve conosco em todos os momentos. Hoje nós reconhecemos: foi a tua mão que nos sustentou, foi o teu poder que nos livrou. Senhor, assim como o salmista declarou que a alma foi livre como um pássaro que escapou do laço do passarinheiro, nós pedimos: quebra agora todo laço, toda armadilha e toda situação que esteja prendendo a vida desta pessoa que está orando agora. Se existe alguém preso no medo, na tristeza, nas dívidas ou em qualquer luta, traz libertação, Senhor. Que todo laço seja quebrado pelo teu poder. Pai, nós declaramos que o nosso socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Por isso confiamos em Ti. Entregamos nossa vida, nossa família e nosso futuro em Tuas mãos. Guarda cada pessoa que está assistindo este vídeo, protege sua casa, sua família e seus caminhos. E que todos possam viver testemunhos dizendo: se não fosse o Senhor ao nosso lado, eu não estaria de pé. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.